Estou aqui hoje com o professor Alexandre Lara. Obrigado por ter vindo, Alexandre. O Alexandre é professor do nosso curso de Psicologia Judiciária e também do curso de Perícia Psicológica em Vara de Família. Bom, eu comecei a dar esse curso, os cursos na ELICS, já faz aí alguns anos, né? E o que me levou a ser convidado para esse curso foi essa proposta da ELICS de estar trabalhando com professores que não só têm muita experiência no campo de trabalho, mas também tem essa experiência didática para poder repassar para o aluno, né, essa experiência dentro da profissão. Então, como eu já trabalho há 20 anos como psicólogo judiciário no Tribunal de Justiça e há mais de 10 anos eu dou as disciplinas de Psicologia Jurídica na Unip, então acabei passando a dar esses cursos aqui na ELICS também. Então, são 20 anos de experiência no fórum. Sim. Sempre no fórum aqui do Butantã, Alexandre? Não. Eu comecei no interior, comecei numa circunscrição que era... Desculpa, interior de São Paulo. Isso, correto. Interior, vai para o Brasil todo esse interior de São Paulo, né? Éramos eu e uma outra psicóloga, né? E eu acabei ficando com 2 comarcas, né? Certo. Então eu brinco que os primeiros 6 anos que eu fiquei lá valeram por 12. Que cidade foi, Alexandre? Eu era lotado em Mojimirim, mas a psicóloga ficava em Mojimirim e com uma outra cidadezinha de lá, e eu ficava com os fóruns de Itapira e Mogi Guaçu. Teve aí essa experiência longa no interior, e aí depois eu vim para São Paulo, né? Primeiro no Fórum de Pinheiros, e aí depois fui transferido aqui para o Fórum do Butantã. Certo, a gente vai gravar um vídeo depois desse que vai ser publicado em um determinado momento sobre a atuação mesmo do psicólogo judiciário. Sim. Mas nesse vídeo aqui a gente vai discutir sobre alienação parental, né, Alexandre? Eu sou leigo no assunto, mas até onde eu entendo de alienação parental é quando um casal entra em conflito e um deles tende a impedir que o outro tenha acesso à criança. Tô certo ou tô errado? A ideia básica da alienação parental é essa, né? Mas a partir da criação da lei, né, que foi em 2010, o que a gente teve foi uma explosão, né, de acusações de alienação parental nos processos. Eu posso contar nos dedos, até 2008, 2009, quantos processos vieram com alguma acusação usando o termo alienação parental, né? Sempre nessa linha de ser uma ação para impedir que o outro tenha acesso à criança. Isso. Normalmente, quando que aparece essa acusação? Quando um dos genitores se vê, de alguma forma, impedido de ter acesso ao filho, ou quando começa a notar, a criança passa a apresentar algum tipo de rejeição, algum tipo de sentimento negativo para ele, que ele julga injustificado. O que a gente vai ter é que, a partir de 2010, com a lei da alienação parental, dentro dos processos, antes de 2010, você já falava muito disso. Mas a partir de 2010, a lei, entre outras coisas, passou a dar, por exemplo, determinar que houvesse uma maior agilização dos processos onde fosse reconhecida a ocorrência de alienação parental. Essa lei não existia até 2010? Não existia. O que existia já desde a década de 80, principalmente 90, era a discussão sobre alienação parental. Então, a gente já sabia que existia esse termo, mas dentro dos processos, a gente até, por exemplo, eu fui começar a falar de alienação parental dentro de processo, mais ou menos foi lá para 2008, 2009. Porque isso depois eu vou falar, quando eu falar de alienação parental, é o quê? É usar esse termo, como se fosse o rótulo lá, alienação parental. Mas como a gente vai ver hoje, na alienação parental, o que a gente vai ter é que ela é um fenômeno muito antigo, mas com um nome novo. E aí, o que acontece? Quando você tem essa explosão, porque a lei, entre outras coisas, garante uma agilidade processual, então você tem que boa parte dos advogados acabam todos tentando apelar para a ocorrência de alienação parental, até visando com que o processo ande mais rápido, porque a gente sabe que dentro dos tribunais, o número de psicólogos e assistentes sociais dos tribunais que fazem esse tipo de experiência tem decrescido muito. Tanto é essa ideia aí da ELICS, né, de estar promovendo esses cursos, sim, porque hoje em dia você já tem muito juiz pedindo perícias particulares, né, para tentar suprir esses concursos que não têm sido mais feitos. E aí o que a gente vai ter é que, nesse momento, é que vem para uma perícia psicológica. A ideia é, está ou não ocorrendo alienação parental?
E aí o que a gente vai ter? A gente tem que analisar direitinho o quê? O conceito de alienação parental. O que o conceito representa e tentar verificar se ocorre na realidade, ali naquela relação pai, mãe e filho. Aqui a gente vai falar pai, mãe e filho, mas a gente tem que sempre lembrar que pode ser qualquer pessoa importante para a criança. Isso que eu ia te perguntar. Necessariamente, quando a gente fala de alienação parental, a gente envolve uma criança? Sim, Isso sempre. E até que idade que isso é considerado ou não? Um adolescente de 14 anos, por exemplo, não pode ser envolvido num processo desse? pode. A rigor, qualquer processo envolvendo guarda e regulamentação de visita, ele vai acontecer até a criança ter 18 anos incompletos. A partir de 18 anos, ninguém mais tem a guarda de ninguém, você mesmo tem é difícil você trabalhar uma questão de guarda e regulamentação de visita para adolescente de 16, 17 anos. Sim, com certeza. Né? Embora, às vezes, a gente acabe recebendo processos envolvendo adolescente de 16, 17 anos. Daí fica meio, o que eu vou fazer aqui? Porque, obviamente, né, você não tem como, é só o tempo do processo, muitas vezes, até acabar, o adolescente já fez 18 anos, né? Pode ser uma avó com uma mãe, pode ser um pai com a família materna, mas o importante é o quê? É quando uma dessas pessoas, por motivos que são completamente pessoais do suposto alienador, acaba usando a criança como uma forma de atingir, né, o genitor alienado, né? Então, ela vira um instrumento de dor para o outro. O problema é que nesse processo, a criança sofre muito. Quanto mais a criança sofre, o sofrimento da criança, ela vira um termômetro para o genitor alienador, né, de como é que está a alienação. Ou seja, se eu consigo fazer com que uma criança tenha terror, pavor de um pai ou de uma mãe, o que vai acabar acontecendo é que quanto mais essa criança sofre, porque ela tem medo, mais o alienador tem a ideia de que tá dando certo. Tá dando certo. Né? Porque mais ela resiste, mais ela chora, mais ela dá escândalos, né? Sim. E a partir do momento, então, Alexandre, que há um processo que envolva alienação parental, necessariamente há uma perícia psicológica a ser feita entre aquela estrutura que está participando do processo? Sim. Seja mãe, vó, seja homem, mulher, né? Qualquer tipo de casal. Sim. Hoje em dia, né, a rigor, o que a gente tem se você tem processos de guarda ou de regulamentação de visitas, a rigor, eles passam por perícia psicológica. Tá. Agora, se, além disso, você tem você tem uma acusação de alienação parental, e óbvio que você, às vezes, tem algumas acusações que nem o próprio juiz leva em consideração, porque, né, você não traz prova nenhuma, mas se o juiz leva em consideração, então, com certeza, você precisa dessa avaliação psicológica para ajudar o juízo a entender como é que está funcionando o vínculo, a entender a resistência da criança. Porque, às vezes, você tem lá um pai que diz que a criança não quer visitá-lo, a criança não quer saber de ir com ele, e o pai acha que aquilo é injustificado. Tá? Quando você vai fazer o estudo, você percebe o quê? Que nesse momento, quando você aprofunda, esse pai foi violento, esse pai foi ausente. Então, na realidade, a resistência não tem a ver com uma postura da mãe, que uma influência, né? Alienaster. Isso vem da própria relação da criança, só que o pai ali naquele momento tem dificuldade de perceber quais foram os erros dele e aí joga isso, por exemplo, na mãe. Isso é muito comum. Então, a perícia psicológica, ela vai servir justamente para fazer o quê? Esse estudo no vínculo entre a criança e os adultos envolvidos para perceber se realmente aquilo que está acontecendo se encaixa numa definição de alienação parental ou se aquilo tem a ver efetivamente com algo que é da própria dinâmica da relação familiar. E aí, uma vez que é feita a perícia psicológica, gera seu laudo, né? Então, você, como psicólogo judiciário, você faz a perícia psicológica, correto? Isso. E aí, como é o processo? Você traz todas as partes envolvidas e conversa ao mesmo tempo com todas elas? Não. Normalmente não, porque aqueles processos que chegam para a perícia são processos que eles estão num nível de litígio muito grande. Então, o que vai acontecer é que, muitas vezes, esse nível de litígio impede que você faça
que você coloque, por exemplo, pai e mãe junto. Defina aí, nível de litígio. O que significa nível de litígio? Nível de litígio, você pensa uma coisa ruim mesmo. Acusações de todas as formas, né? O grande problema da gente trabalhar com essa perícia, esse estudo psicológico dentro dos litígios em vara de família é aquilo que a gente chama da lógica adversarial do processo. Que é aquela ideia de que as pessoas que entram no processo, elas entram para ganhar o processo. Então, o que eu faço? Eu contrato um advogado que vai me representar. E qual é a função do advogado? Né? Às vezes a gente fica bravo com o advogado que colocou aquilo, que colocou aquilo. Mas assim, do lado deles, eles foram contratados para quê? Para fazer de tudo para ganhar. Claro. E às vezes, se não há um filtro, se não há um freio de mão, né, do pai e da mãe que contratou o advogado, o que vai para o processo são coisas da intimidade do casal, da intimidade do histórico, acusações que muitas vezes são muito fortes e que a cada acusação dessa gera no outro mais revolta. Mais revolta e faz o quê? Ah, é? Então, pera lá. E aí, vem com mais coisa. Então, você tem um casal que procurou o judiciário porque não está se entendendo. E a ideia é que, principalmente ali nos primeiros 6, 7 meses, esse nível de desentendimento tem um pico enorme, né? Por quê? Porque é um contra o outro e cada um pensando, não acredito que ele ou que ela colocou isso. E aí, então, é como se isso autorizasse eu também liberar o que eu tenho de pior em mim e aí também ir para a briga. Muitas vezes também, que é um tema do meu curso, não é possível colocar os dois juntos porque já houve algum tipo de situação na vara de violência doméstica e familiar contra a mulher. Ah, sim. Aí é totalmente justificável. Isso. Aí, por exemplo, você tem uma determinação lá de uma medida protetiva. Claro. Isso é uma coisa lá que eu abordo, né? Que vai ter o quê? Você vai ter uma situação que muitas vezes dificulta até a visita. Dificulta, por exemplo, a gente faz observações, né? A gente entrevista... vamos supor que é o pai e a mãe. Então, a gente entrevista o pai, a gente entrevista a mãe, a gente entrevista a criança. E aí, dependendo da situação... Separadamente. Tudo separadamente. E aí, dependendo da situação, depois que você faz essas 3 primeiras abordagens, é comum a gente fazer a observação, né, do pai com a criança, da mãe com a criança. Nesse momento, se tem medida protetiva, a gente tem que fazer uma operação de guerra. Por quê? Porque um tem que entrar por uma porta, esperar no outro lugar, o outro tem que entrar por outra. E aí, às vezes, as partes veem naquilo uma oportunidade para tumultuar o processo. Então, eu esqueci, eu estava no mesmo andar, daí vem outro, não, mas ele descumpriu a medida. Então, acaba sendo, assim, mais variáveis para a gente lidar no nosso estudo, né? Alexandre, então o psicólogo judiciário é ele quem tem autonomia para julgar se naquele caso ele vai colocar todos juntos, só o pai e a criança, só a mãe e a criança, ou precisa ser todos separados, né? Não é o juiz quem determina, Sim. É o psicólogo judiciário. Sim. O Código de Processo Civil, ele deixa claro que o perito, ele segue a determinação do juiz. A gente só pode atuar quando há uma determinação do juiz, a gente é nomeado, o juiz tem as questões que ele quer que sejam respondidas, mas a forma que você vai se utilizar, ou seja, os procedimentos que você vai utilizar para responder aquilo que o juiz quer, que as partes querem, também as partes entram com quesitos e tudo mais, esses procedimentos, aí a lei garante aquilo que ela chama de autonomia técnica do perito. Então, sou eu que vou escolher se eu aplico o teste, se eu não aplico o teste, se eu faço esse tipo de entrevista, ou se eu faço aquela, se eu aplico um questionário, se eu faço uma entrevista semi-dirigida, se eu vou na escola, se eu não vou na escola, porque daí também tem outras possibilidades. Por exemplo, as situações que envolvem abuso sexual, que normalmente são as mais complexas que a gente tem, então a gente acaba muitas vezes indo até a escola, conversando com o diretor, com o professor, a criança já está passando por alguma psicoterapia, então a gente vai conversar com a psicóloga. Às vezes a criança, antes de chegar processo no fórum, já passou com uma psicóloga, porque a mãe ou o pai estava desconfiando de um abuso sexual, então levou numa psicóloga. Então, os procedimentos, isso a lei garante, o Código de Processo Civil garante que a gente tem essa autonomia e a gente pode, inclusive, requisitar. Legal. Bom, então, Alexandre, depois que você faz a avaliação psicológica, você gera um laudo. E quais são as consequências possíveis aí a partir disso? O primeiro ponto é a gente precisa entender qual que é a função aí da perícia, né? A ideia
é que a perícia é aquele estudo técnico que visa ajudar o juiz a entender um aspecto daquele processo que ele está julgando e que é necessário para que ele dê a sentença dele. No caso da perícia psicológica, a ideia é que o juiz possa ter um estudo que mostre as particularidades da dinâmica daquela família para que ele possa aplicar a lei, que é o quê? Que é uma regra geral. Só que essa regra geral ela precisa ser aplicada conforme as situações particulares que chegam Cada caso. no processo. Então, a perícia entra com isso. Quando eu faço o laudo, o que é o laudo? O laudo vai ser aquela prova pericial técnica que o juiz vai analisar junto com o resto daquilo que existe no processo. No processo não existe só a prova técnica, existem as outras provas que foram juntadas pelas partes. E aí, como eu entendo que daí então tem que ser o trabalho psicológico pericial em vara de família? Eu faço o estudo da forma mais imparcial possível, tanto do ponto de vista legal quanto do ponto de vista psicológico. E após esse estudo, que é, digamos assim, que eu chamo assim da coleta de dados, né? Para que servem as entrevistas, né? Os testes, eu não trabalho com testes, mas tem colega que trabalha, né? Você tem aquela coleta de dados para entender a dinâmica familiar e, em função daquilo, o foco passa a ser a criança. Ou seja, o que está acontecendo ali, né? E como que o judiciário pode intervir. E aí você vai ter o quê? Eu sempre termino colocando o quê? Que, de acordo com o resultado do estudo, de acordo com o estudo feito, qual é aquela medida judicial que, do ponto de vista psicológico, ou seja, daquilo que o estudo psicológico revelou, melhor se adequa, melhor atende à necessidade da criança. Certo. Então é assim que acaba acontecendo. O juiz vai ou não levar isso em consideração. Às vezes ele leva parte daquilo que a gente disse em consideração. A gente não pode esquecer que todos esses estudos, eles contam também com a perícia social. Então, assim, sei lá, 90% dos casos são de pedido de estudo psicossocial, Certo. né? Então, a gente tem também os psicólogos, a gente tem também o contato com o assistente social, a gente tem a discussão de caso, né, com as assistentes sociais. E aí, obviamente, cada profissional tem a sua autonomia, cada um faz o seu laudo, mas essa troca de informações acaba sendo muito importante. Alexandre, já aconteceu de você estar num processo em que você analisa as duas partes e chega à conclusão que nenhuma delas tem condição de ficar com a criança? A gente brinca que nessas situações a sugestão possível é criar uma máquina do tempo e voltar atrás, né? Porque é muito comum, às vezes até por conta do litígio em si, do litígio processual. A gente vê que o litígio processual, ele também é um fator de precariedade da saúde mental das pessoas. As pessoas, elas vão, né, falando num termo mais popular, elas vão enlouquecer. Então, você tem situações, evidentemente, que você percebe que quando você se vê naquela tarefa de responder aquela perguntinha que sempre aparece no juiz, dos juízes nas sentenças, que é qual dos genitores reúne mais condições para exercer a guarda. E aí o que você vai ter é nenhum. Por quê? Porque você teve um relacionamento fortuito, ninguém conheceu ninguém, ou então se conheceram numa situação de dependência química, de dependência de álcool, e aí você vê que nenhum deles reúne o mínimo, por exemplo, de maturidade suficiente para aquela situação de, né, de exercer a paternidade e a maternidade. A gente precisa tomar muito cuidado, né, nessas horas, de fundamentar isso de uma maneira técnica, de uma maneira objetiva, para não parecer uma questão de juízo de valor. Porque, assim, todo perito, se não for pai ou mãe, teve um pai e uma mãe. E aí é muito fácil a gente, de repente, sem querer, escorregar para o juízo de valor. Né? Do tipo, eu tenho uma ideia do que é ser pai, do que é ser mãe, e aí aquela pessoa não se adequa à minha ideia. Então eu preciso ter muito essa questão aí entra a questão da imparcialidade, de você manter um distanciamento, né? Para que você possa fazer um estudo onde você, se você disser o pai isso ou a mãe aquilo tem que estar fundamentado. Sim. É aquela questão de você manter a imparcialidade,
mas também não perder a empatia, né? Exatamente. É aquele balanço entre empatia e imparcialidade, né? Eu, durante boa parte aí da minha vida acadêmica, eu estudei um autor, né? E uma das coisas que ele dizia, né? Era mais filósofo do que psicólogo, né? Mas você tinha o quê? É que a relação com o objeto de conhecimento precisa estar a 3 passos de distância, que é aquela distância ótima que você está suficientemente perto para ter essa empatia, mas você está suficientemente distante que é para não se misturar com o objeto. Nas perícias, isso é muito, assim, eu lembro disso todo santo dia. Por quê? Porque tem isso, mas também tem o lado das pessoas que te procuram. As pessoas que te procuram, a grande maioria delas, salvo aquelas situações em que você vê que existe má fé, né? Mas a grande maioria delas, elas estão lá com absoluta certeza de que o filho está sofrendo, Que estão corretas. de que o outro está fazendo sofrer e que elas estão corretas. Então, as entrevistas, elas têm uma carga emocional muito forte. E elas estão lá para quê? Para chamar vocês pro lado delas. Dependendo da situação, você pode se deixar levar por essa carga emocional. Então, você conseguir manter essa distância mínima é essencial.